Será que você precisa comer imediatamente após o treino para maximizar os ganhos de massa muscular? Será que a tal da janela anabólica realmente existe? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Se você está perdido nesse tema, nesse vídeo aqui você vai se achar. Fala galera, meu nome é Wilder Tille, esse aqui é o Mesa Maromba, aqui é conteúdo 100% sem novela. E antes de começar já, destrói o botão de like e vamos para o tema. A famosa janela anabólica. Inclusive, isso aqui foi muito controverso, né? Já se falou que existe, depois falou que não existe mais, depois o assunto voltou. Por isso que é muito comum, né, as pessoas terem dúvidas. Qual que é o conceito de janela anabólica? Seria um período, tá, de mais ou menos 1 hora até 1 hora após o treino, onde você deveria se alimentar, para elevar o aproveitamento e elevar a hipertrofia. Isso implica que, se você não utilizar esse período, que vai até 1 hora, né, da janela anabólica, você desperdiçaria ganhos. Daí a importância de se discutir esse assunto. Se a janela anabólica existe, eu teria então uma certa necessidade, um desespero de me alimentar logo após o treino. Se a janela anabólica não existe, essa necessidade cai por terra. Vamos ver de onde surgiu isso. Tá? O surgimento na ciência ocorreu com um estudo muito curioso aqui, ó, de Okamura e colegas de 1997, há mais de 20 anos. Ele fez esse estudo com cães, acredite você ou não. Então, colocou ali os cachorrinhos para correr 150 minutos na esteira. E aí fez 2 abordagens. Tá? Uma abordagem, os cães receberam nutrição imediata, ou seja, acabou esse exercício de 2 horas e meia na esteira, recebeu uma infusão ali de aminoácidos e tal. E a outra abordagem, 2 horas depois. Qual foi a conclusão? Né? O resultado foi que a nutrição imediata gerou maior síntese proteica, né? Sintetizar as proteínas significa construir tecido. Daí vem essa ideia de janela anabólica. Esse foi um dos primeiros estudos, se não foi o primeiro. Aí começou a vir outros estudos. Só que estava sendo feito com atividade aeróbica, o que é diferente do que a gente quer. A gente está falando de construção muscular, a gente precisa de um treino próprio para isso, que é a musculação. Então, o ambiente é diferente, né? Você tem um ambiente fisiológico diferente do que acontece na atividade aeróbica. Aí surgiu a necessidade de estudos com musculação. Esses estudos foram sendo feitos e os resultados começaram a ser controversos. Uns estudos concluíam que havia essa tal de janela anabólica, outros não. Então a gente vai olhar agora revisões. Qual que é a importância de você olhar revisões? Porque numa revisão, gente, você não pega um estudo só. Quando você olhar um estudo só, fica muito complicado. Se falhou a metodologia desse estudo, se foi mal conduzido, você fica com um resultado que não representa bem a realidade. Então você precisa ver o quê? Uma série de estudos que apontam para a mesma direção. E é isso que uma revisão faz. Tá? E também é importante ser uma revisão recente, porque na literatura científica as coisas vão avançando, novos estudos vão sendo feitos, e o pessoal vai descobrindo novas coisas. Então a gente tem aqui, ó, Schoenfeld e Aragon, de 2018. Foi um paper que revisou 25 estudos. Tá? Então aqui a gente está falando de um estudo só. Nós estamos falando de uma baita revisão. Qual foi a conclusão? Influência de protein time, isso significa a proteína que você consome, né? Logo após o treino, ela teria uma diferença ou tanto faz? Então, a influência dessa abordagem seria nula ou pequena. Então, por essa revisão, a janela anabólica cairia por terra. Inclusive, aqui ele cita, tá, que a janela anabólica pode durar até 24 horas. Daí a gente começa a chegar em umas conclusões interessantes para começar a compreender melhor esse tema. O que realmente importa, gente, não é necessariamente o período do dia que você está comendo, mas sim a visão macro do seu dia. E tem um negócio aqui chamado balanço nitrogenado positivo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é isso? É síntese proteica
maior do que degradação proteica. Então, durante o seu dia, você vai tendo síntese proteica, ou seja, para construir massa muscular é necessário sintetizar as proteínas para formar tecido. Você não forma sua massa muscular a partir das proteínas, você forma unha, você forma cabelo, enfim, são várias coisas no corpo, né? Mas precisa haver síntese proteica para a construção muscular. Só que você também degrada, você quebra as proteínas também durante o dia. Então, o que você precisa no final do seu dia? Você tem um balanço de proteínas positivo, ou seja, você tem que ter mais síntese do que quebra. Isso é mais importante do que o quanto de proteína você comeu exatamente no pós-treino. Não é? Aí a gente começa a compreender esse assunto melhor. Então, você pode me perguntar, tá, o treino ele é uma sinalização, só que o treino é catabólico, certo? O treino ele quebra as proteínas. Quando você quebra, você causa dano muscular. Isso é quebra de proteína. E aí ele sinaliza para ver síntese. Bom, se eu não como no meu pós-treino, né? Vou até escrever aqui, ó, não come no pós-treino. Será que isso significa que a minha síntese proteica, então, isso no total do dia, né? Vai ser menor do que a degradação proteica? Ou seja, eu fiz uma quebra de proteínas no treino, não me alimentei depois. Será que eu não vou estar contribuindo para um balanço nitrogenado negativo? Isso seria catabolismo, né? E aí a questão é a seguinte, depende, tá? Depende porque como é que foi a sua nutrição pré-treino? Imagina que antes do treino, tá? E não precisa ser só a refeição imediatamente antes, as outras refeições antes do treino, você ofertou bastante proteína, bastante carboidrato. Isso quer dizer que o seu corpo tem combustível, ele tem nutrientes para, após o treino, utilizá-los e fazer a síntese proteica. E tem outro fator, o que você vai comer no restante do dia? Então você fez o treino, o que você vai fazer após esse treino? Não precisa ser imediatamente após, mas assim, no resto do dia. Isso também é importante. A gente olharia mais para uma questão macro, o que você faz durante o dia todo, do que uma questão pontual, certo? Ou seja, o que eu faço logo nos primeiros 10 minutos após o treino. Vamos seguir em frente aqui. Já que a janela anabólica começou a cair por terra nessa revisão que eu acabei de mostrar, eu vou citar também uma nota interessante aqui, que é o seguinte. Se você faz um treino intenso, aqui eu digo intenso no sentido de grau de esforço, um treino que você foi para valer mesmo, né? Você tende a ter mais fome, tá? Você vai ver que gera uma fome maior. Você pode aproveitar esse momento para fazer uma refeição também maior. Simplesmente porque você vai querer mais saciedade, desde que você respeite as metas diárias, tá? Isso aqui é soberano. Você tem as suas metas diárias, tem que ser respeitado. Isso aqui é só uma nota, tá? Vamos ver mais uma revisão agora de Arendt e colegas 2020. A mais recente que essa não existe, hein? Do ano atual que eu estou gravando o vídeo aqui. Foi uma revisão que ele citou 135 estudos, ou seja, não é qualquer coisa, tá? O cara foi a fundo mesmo, né? Todos eles foram a fundos para entender melhor essa questão. Conclusão, tá? Janela anabólica, eles até brincam com isso, né? Seria mais uma porta de garagem. Então, em vez de você brincar com o termo janela, como a janela, que supostamente seria uma hora, na realidade é muito maior esse tempo, eles brincaram que seria mais uma porta de garagem do que uma janela. Ou seja, não teria uma necessidade de fazer um pós-treino ali imediato, né? Aquele desespero, preciso comprar um suplemento de whey para ofertar proteína super rápido, porque se eu comer não vai dar tempo de aproveitar a janela anabólica. Isso realmente parece cair por terra na ciência com essas revisões recentes aqui. Agora, ele cita também, faz parte da conclusão, que a nutrição pós-treino imediata, ela seria justificável em caso de jejum ou uma alimentação insuficiente pré-treino. Ou seja, se você, por exemplo, estiver em jejum, tá? O seu corpo ele não tem nenhum combustível, ele não tem nenhuma proteína disponível para quando você acabar o treino você utilizar aquilo. Porque sim, de fato há uma necessidade de nutrientes após o treino. Isso não significa que você precisa comer após o treino, porque o seu corpo já pode ter
esses substratos. Então, se você estiver em jejum ou se você faz uma alimentação insuficiente, você está muitas horas sem comer antes do treino, aí uma nutrição pós-treino imediata passa a ser mais importante. Então, o quão rápido você tem que comer logo após o treino depende do quanto você já comeu no seu pré-treino. Vamos falar um pouquinho de carboidrato, tá? Especificamente de carboidrato. Quando a gente treina, a gente precisa ter glicogênio, que seria, de uma forma simplista aqui, gente, seria carboidrato armazenado no músculo para gerar energia, tá? Isso de uma forma bem simples. Então, será que você tem a necessidade de repor esses estoques de glicogênio, né? Porque quando você se exercita, você utiliza esse glicogênio armazenado no músculo, né? E ele tem um estoque específico, você pode esgotar esse estoque. Então, será que você teria uma necessidade imediata de repor e aí também entrar nesse conceito de uma janela no pós-treino? De novo, a resposta é depende, tá? Você teve uma alimentação pré-treino suficiente? Como é que foi isso aqui? Porque se você... Vamos imaginar que você treinou 6 horas da tarde e você comeu carbo pra cacete durante o dia todo. Você acha mesmo que você vai precisar repor esses estoques assim logo após que o treino acabou? Não, porque você tem muito carboidrato disponível para que o seu corpo utilize isso e reponha esses estoques. Então, de novo, vai entrar naquela visão macro, tá? Ou seja, não se trata exatamente do período que eu estou comendo, mas se trata do que eu estou fazendo durante o dia todo. Outra coisa, você está em jejum? De novo, se você estiver em jejum, provavelmente tá, você vai precisar repor ali após o treino. Outra coisa ainda, tá, que é super importante, veja como a gente tem que pensar, não tem também uma resposta assim que serve para todas as situações, né? Olha só que interessante, você treina 2 vezes por dia? Eu sei que isso aqui não se aplica para a maioria de quem está me assistindo, mas você tem alguns atletas, algumas pessoas que fazem uma prática esportiva um pouco mais frequente, você pode praticar 2 modalidades ou o mesmo esporte, pode ser que você treine 2 vezes por dia, aí já passa a ser mais importante essa reposição de estoques, porque vamos imaginar o seguinte, você fez o primeiro treino do dia, meio-dia, né? Então você começou meio-dia, foi até 1 hora. Bom, você fez um treino intenso, foi lá, fez um treino para valer, você depletou os estoques de glicogênio do seu músculo, o estoque de energia, vamos dizer assim, do seu músculo. Só que aí você vai treinar de novo às 6 da tarde. Vamos imaginar que você ficou vacilando para fazer o pós-treino, não fez direito. Quando chegar o treino das 6 da tarde, esses estoques não vão estar tão completos. E aí vai piorar o desempenho desse segundo treino. Então, se você tem essa necessidade de um outro treino no mesmo dia, que está muito próximo, passa a ter uma necessidade maior de uma reposição mais imediata. Não significa que precisa ser 10 minutos após o treino, mas um pouco mais imediata do que o normal. Então, entra também esse tipo de raciocínio aqui. E agora eu vou mostrar para vocês uma curiosidade, só para deixar uma pulga atrás da orelha de novo com essa questão de janela anabólica. Teve um estudo, que foi do Mitchell e colegas, de 2014, que a conclusão desse estudo foi que a síntese proteica no pós-treino não tem associação com hipertrofia no longo prazo. Olha só que interessante. Ou seja, a síntese proteica muscular ela é importante para haver hipertrofia, tá? Porque síntese proteica é construção de tecido. Então, claro que uma coisa está ligada com a outra, mas o que esse estudo diz é que uma síntese proteica específica do pós-treino, se ela for maior no pós-treino, isso não necessariamente te garante uma hipertrofia no longo prazo. Como é que a gente conclui isso? Que a hipertrofia, pessoal, ela é um processo crônico, não é um processo pontual, né? Então importa mais, de novo, mais uma vez a conclusão, importa mais o que você faz durante o dia todo e ao longo do dia, lembra da consistência, do que você se preocupar com um período específico. Maravilha, o que a gente faz com esse monte de informação? Então vamos para a conclusão do nosso querido vídeo. Você pode fazer um pós-treino imediato se você quiser. Não tem nada de errado com isso, não vai te trazer nenhum malefício.
O que está errado é você esperar ganhos maiores. Você não vai ter ganhos maiores por causa disso. Você pode, então, fazer um pós-treino 2 horas depois, tranquilamente. Acabou o seu treino de musculação e você está voltando da academia, ficou preso no trânsito, ou encontrou um amigo, ou encontrou uma mina, ou um cara que você está interessado, depende de quem é, né? Você pode parar para conversar com essa pessoa e comer 2 horas depois? Pode, tranquilamente, não tem esse desespero. Isso leva também a uma conclusão subsequente que é: não faz o menor sentido gastar dinheiro numa whey isolada só porque ela digere mais rápido. Ou ainda uma whey hidrolisada, que é mais caro ainda, muito caro esse tipo de suplemento, porque você vai achar que você vai aproveitar uma janela anabólica, que na verdade não existe. Tá? E, mais uma conclusão aqui, balanço nitrogenado positivo é soberano, significando que importa o seu consumo proteico no dia todo e não de forma pontual. E para a gente fechar, a necessidade de um pós-treino imediato. Existem situações que isso passa a fazer sentido? Existem 3 situações. A primeira, se você estiver em jejum. Ora, não tenho nenhum combustível para usar no pós-treino, porque eu estou em jejum, então passa a ser mais imediata a minha necessidade de pós-treino. E mesmo se você não souber disso, vai te dar uma fome do capeta, tá? Você vai acabar sendo obrigado a fazer. Outra coisa, com o mesmo raciocínio, é muitas horas sem comer antes do treino. Tá lá 5 horas sem comer antes de treinar. De novo, vai passar a ser mais imediato um pós-treino. E na outra situação que eu já falei também, se você treina 2 vezes por dia, você passa a ter uma reposição de glicogênio mais imediata para você manter o desempenho no seu segundo treino. Maravilha, pessoal? Acho que depois dessa monte de informação aqui, esse vídeo merece que você destrua o botão de like. Se liga agora 3 razões para entrar no meu site. Razão número 1, vai baixar um e-book de graça com as 7 regras para o treino perfeito. Só ler e aplicar hoje mesmo no seu treino. Razão número 2, vai se cadastrar na minha lista. Lá tem conteúdos, lá tem oportunidades exclusivas, tá? Só quem estiver na lista vai aproveitar. Como, por exemplo, a razão número 3, é a mais importante, é o Forma Perfeita. Se você acha que meus vídeos são bem feitos, te ajudam, muita gente me escreve aqui, espera só para você ver o que é o Projeto Forma Perfeita. É o melhor da informação técnica sobre musculação, nutrição, tudo que envolve performance para você realmente transformar o seu corpo. E ainda você tem uma comunidade. Aqui que está o grande lance também, né? O grande problema das pessoas é tentar fazer tudo sozinho, num meio ambiente desmotivador. Na nossa tribo Forma Perfeita, nós somos uma família, uma tribo. Lá a gente tem o meio ambiente ideal. E também a gente dá sempre ali muito suporte e apoio. A gente pega na sua mão e anda junto com você, tá? O Forma Perfeita não fica aberto sempre. Então, se inscreva na lista aí, wildetilly.com.br, para você aproveitar a próxima turma. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos.